Casa do Senhor, amém? Que Deus possa abençoar todos rica e poderosamente em nome de Jesus. Tome seu assento, bem rápido, bem breve. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvamos a Deus pela semana espetacular que nos permitiu viver. E vamos celebrar a Deus por tudo aquilo que Ele nos permitiu viver a semana passada. Vamos celebrar Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Foi uma semana de oração, foi uma semana de jejum, foi uma semana de aprendizado e foi uma semana de comunhão, amém? Foi uma semana de encontro. Então, Deus seja louvado por todas as coisas. Eu seria muito injusto, eu estava em casa hoje, muito cansado, confesso-vos. E ainda estou, porque literalmente, ontem foi o quê? Terça, então só hoje é que eu comecei a descansar, porque na segunda-feira tinha um programa que nos obrigou a sair de casa às 7 horas, né? Tinha um programa logo na segunda-feira, agora imagina, depois do domingo que nós tivemos, eu nem sei a que horas é que eu saí daqui. Quando eu saí, vocês ainda estavam daqui da igreja? Domingo. Estavam? Ah, eu deixei-vos, né? Ok. Então o problema não foi a hora que eu saí daqui, o problema é a hora que eu saí, onde eu fui. Então domingo eu cheguei a casa, sensivelmente meia-noite e pouco, se a memória não me falha. E tinha um outro programa, segunda-feira às 8. E esse programa obrigava-me a sair de casa às 7 e pouco. E no domingo eu vou para a cama 2, 3 horas da manhã. Obrigado. Acordo às 6, para sair às 7. E pronto. Terça-feira tivemos um outro programa. Hoje, literalmente, eu tentei fazer de hoje a minha segunda-feira. E eu confesso-vos que eu dormi hoje. Durante a manhã, eu passei o dia a dormir. O que me fez acordar foi o sentimento, como é que se diz? O sentido do compromisso, né? Então, era um sono meio sob pressão. Rapaz, não durmas muito, você tem culto. Então eu perguntei ao Senhor, como sempre procuro fazer, o que traria para o povo hoje. E percebi com clareza, eu seria muito ingrato se não fizéssemos o que vamos fazer hoje, que já estamos a fazer, na verdade, que é um culto de ação de graças e louvor, amém? E quem XZ sabe que na cultura da igreja nós procuramos tirar algum tempo em que nos dedicamos a quê? Louvor, adoração, celebração e ação de graças. Encontros em que a gente não vem para pedir absolutamente nada. Encontros em que a gente não vem para aprender, aqui entre aspas, absolutamente nenhum princípio, nenhuma chave, nenhum código, nenhum mandamento, mas um encontro em que viemos simplesmente para louvar, adorar, levantar as nossas mãos e dar a Ele honra, glória, louvor e o nosso profundo sentimento de gratidão. Amém? Então vamos lá, Efésios capítulo do número 1. Efésios capítulo do número 1. Quem já está aí, diga amém. Efésios é 1? Sim, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Próximo versículo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de quem? E do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 3. Não, vamos lá, convida. Vocês estão aqui? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual fez o quê? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Em outras versões aí vem escrito: graças ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos. Ou seja, Paulo, na transição de uma carta feita para uma cidade ao início de uma outra carta, aqui veja aí,
e é muito importante que vocês percebam isso, que ali é o princípio do quê? É o princípio da carta, do livro, não é? Porque nós estamos a ler Efésios quê? É logo no princípio. Então, Paulo não lhes entregou promessa nenhuma, Paulo não lhes entregou poder nenhum, Paulo não lhes ensinou ainda nada, Paulo não falou para eles coisa alguma. Nas primeiras coisas que Paulo vai falar é, antes mesmo daquilo que eu vou ensinar e instruir, eu quero que vocês deem graças a Deus, porque Deus já nos deu tudo. Nós não estamos no meio do livro, até porque Efésios não é um livro muito grande. Nós não estamos no meio do livro. Nós não estamos no final do livro. Nós estamos aonde? No princípio do livro. Será que alguém conseguiu perceber? Nós não estamos a ver um apóstolo, desculpem, a falar para uma igreja, depois de lhes ter dito, Deus já vos deu cura, Deus vos deu carro, Deus vos deu casa, Deus vos deu marido, Deus libertou a tua casa, Deus libertou a tua família. Antes mesmo dele ter falado qualquer coisa, ele disse, ei, vamos agradecer a Deus, porque Deus já nos deu tudo. Nas regiões celestiais, vocês são abençoados. Ele não ensinou, ele não instruiu, ele nem falou da batalha espiritual que ele vai falar em Efésios 6. Ele não vai falar do preço que Jesus pagou ao nível de toda a carta para trazer aquela convicção que o povo depois gera a aplicação e gera os resultados antes de qualquer ensino. Paulo está a dizer, graças seja dada a Deus, porque Ele já nos abençoou. O que o pastor quer chamar a nossa atenção nessa noite? O grande problema que nós cristãos temos é exatamente, eu falo sempre isso nessa igreja, que nós posicionamos-nos em gratidão somente quando, literalmente, de forma material, podemos testificar que alguma coisa aconteceu. Eu consegui o meu carro, então eu vou dizer graças a Deus. Eu consegui o meu emprego, então eu vou dizer graças a Deus. Eu consegui a minha cura, então eu vou dizer graças a Deus. O grosso dos seres humanos só é grato a Deus depois de passar por uma experiência positiva ou agradável. Diga mãe, amém. O grosso dos seres humanos só é grato a Deus depois de alguma conquista. Hello? Efésios ainda não tinha sido instruída. Ainda não tinham recebido a instrução de Deus por meio do apóstolo. E o apóstolo está a dizer, ainda assim, independentemente daquilo que Cristo gerou, independentemente daquilo que os meus ensinos e instrução gerará para vocês, vocês devem ser gratos a Deus. Porque o que Deus tem para vos dar não é o que eu vou trazer. O que Deus tem para vos dar, Ele já vos deu nas regiões celestiais, por meio de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém dá um glória a Deus. Porque vamos ser sinceros, o ser humano, e eu estou a falar para alguns aqui nessa noite, tem a consciência ou vive de formas a que expressa e espelha sempre faltas. Vou colocar de forma melhor, só uma pessoa percebeu. Nós vivemos grande parte dos nossos dias declarando que nos falta sempre alguma coisa. Nós vivemos com a consciência de que nós não temos nada. Ou será que tem alguém aqui? Nós vivemos, o ser humano, nós já ouvimos essa expressão, ele é insatisfeito por natureza, né? Nós queremos sempre mais, nós queremos sempre mais, nós queremos sempre mais. E muitas das vezes o que nos motiva a querer sempre mais é a consciência de que nós não temos nada. E Paulo vem para essa igreja com um choque de realidade, de que nós temos todas as coisas nas regiões celestiais. E essas coisas nos foram dadas por Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer que às vezes a cura que nós estamos a pedir aqui, nós já recebemos por meio de Jesus.
A paz para o teu lar, nós já recebemos por meio de Jesus. A libertação da tua casa e da tua família, nós já recebemos por meio de Jesus. Aquela porta aberta, nós temos que viver com a consciência e a convicção de que já recebemos por meio de Jesus. Pastor, então o que é que eu devo fazer? Dê graças ao nosso Deus e Pai. Então eu vou falar de duas formas, aqui bem rápido, para podermos orar e fechar o culto. Hoje eu vou tentar não sair tarde. Digam amém, vocês gostam de sair tarde. O pastor está dizendo, vou tentar não sair tarde, ninguém diz amém. Então eu posso esticar um pouco. Falaram amém. Eles gostam de sair tarde. Mas veja aí, duas formas que ajudam-nos a aceder a essas bênçãos e a esses resultados. Eu próprio, durante essa semana e a semana passada, ministrava para mim mesmo nesse sentido, porque é um desafio até de fé. Quando você vê preto à tua frente, você quer que aquilo esteja branco. Quando você vê vazio à tua frente, você quer que aquilo esteja cheio. Então é um desafio para a nossa fé e para a nossa mente, porque eu já preguei nessa igreja que o principal, ou um dos principais inimigos da nossa fé, é a nossa visão. Então a vista vai te trazer informações diferentes daquilo que você quer viver ou experimentar. Então é um exercício que precisa ser feito de forma intencional, de alinhar a tua mente aquilo que você quer viver e não aquilo que você está vendo. Então anote aí, a primeira forma, o primeiro caminho para acedermos a todas as sortes de bênçãos que Paulo escreve a Efésios, que nós já recebemos em Cristo das regiões celestiais, é desenvolvendo a consciência de que em Cristo eu sou abençoado. Nenhum filho reclama a herança do pai, no caso, o pai que já está morto. Nenhum filho reclama a herança se não tiver consciência de que existe o quê? Herança. Não é isso? Ninguém vai reclamar herança se não souber que existe herança. É assim que muitos pais andaram a esconder casas de filhos, carros de filhos, prédios de filhos e etc, etc. E aquilo ficou com amigos, com irmãos, com outras pessoas, e outras coisas estão aí para estragar. Porque quem tinha que reclamar não sabia que aquilo existe e que lhe pertencia. Então o que é que nós temos nas nossas igrejas? Muitas das vezes cristãos que não têm a consciência de que a cura lhes pertence. Cristãos que não têm a consciência de que a paz lhes pertence. Cristãos que não têm a consciência de que a prosperidade lhes pertence. Cristãos que não têm a consciência de que todas as coisas devem cooperar para o seu bem. Então, quando eu não tenho a consciência de algo, eu não reivindico aquilo. Quando eu não tenho a consciência de algo, eu não chamo a existência. Quando eu não tenho a consciência de algo, eu não tomarei posse daquilo. Então, para que as bênçãos que Deus nos concedeu por meio de Cristo se materializem na dimensão do físico, é necessário que andemos com o quê? Com a consciência de que eu sou abençoado. Como diz o meu pai espiritual, que até os abençoados nos chamam de abençoados. Eu sou tão abençoado que quando os abençoados chegam ao pé de mim, eles me dizem, você é abençoado. Eu sou tão abençoado que quando os abençoados se relacionam comigo, eles deixam de se sentir abençoados. Andar com a consciência de que nenhuma palavra de maldição liberada contra mim, por qualquer pessoa que seja, vai destruir o meu destino ou vai destruir o destino dos meus filhos, porque eu sou abençoado. Nenhuma oração contrária, nenhuma murmuração, nada vai fechar o meu destino, a minha luz, a minha graça, meus negócios, meus filhos, etc, etc, porque eu sou abençoado. Andar com a consciência que no final do dia eu estou condenado ao sucesso. Ou alguém me dá um amém? Consciência. Nós precisamos ter
isso bem patente em nós, andar com esta consciência. E a segunda forma de acedermos a essas bênçãos é aquilo que Paulo prega a eles. Anote aí, a segunda forma de acedermos às bênçãos é por meio da expressão da gratidão. Veja aí. Nós também não agradecemos aquilo que nós não sabemos que temos. Nós não agradecemos aquilo que nós não sabemos que nos foi dado. Hello? Faz sentido o que eu estou a falar? Se o obreiro Osvaldo, imagina que eu dei isso à esposa dele, eu digo: filha, entregue ao obreiro Osvaldo, é um presente de minha parte para ele. Se ele não souber que eu dei, isso não é um envelope, é um cheque de $1 milhão. Se ele não souber que eu enviei um cheque de $1 milhão para ele, ele nunca me vai ligar ou nunca me vai me procurar para dizer o quê? Pastor, obrigado. Então você vê como é que o elemento consciência é de extrema importância. Então, quando nós agradecemos, mesmo que esse $1 milhão ainda não está nas tuas mãos, você está dizendo: eu já tenho $1 milhão. Mas você é maluco, na tua conta não tem dinheiro. Não, na tua não tem, eu tenho $1 milhão. Porque se o princípio é, nós só agradecemos por aquilo que nos foi dado, nós só agradecemos por aquilo que temos posse, nós só agradecemos por aquilo que temos, então se eu estou a agradecer, é porque eu tenho. Se eu estou a agradecer, é porque eu já cedi. Se eu estou a agradecer, é porque eu já recebi. Se eu prometer uma viagem assim, não, um dia eu vou te pagar uma viagem, você vai me dizer: está bem. Mas no dia que eu te pagar a viagem, você vai me dizer o quê? Obrigado. Você não vai me agradecer por uma promessa, você vai me agradecer por uma efetivação. Vocês não estão a perceber? Quer dizer que quando eu agradeço, eu estou a efetivar aquilo que eu creio que Deus já liberou para mim. Quando eu agradeço: Deus, obrigado pelo meu casamento, eu estou a efetivar o meu casamento. Deus, obrigado pela minha cura, eu estou a efetivar a minha cura. Obrigado pelo meu emprego, se eu estiver desempregado, eu estou a efetivar o meu emprego. Obrigado pela salvação e libertação do meu pai, do meu filho, do meu irmão, eu estou a efetivar. Porque gratidão efetiva a materialização. Gratidão determina possessão. Em Deus, gratidão determina a posse daquela coisa que nós agradecemos. Então nessa noite, coloque-se em pé no nome de Jesus por conta do tempo. Nós não viemos para pedir carro, nós não viemos para pedir casa, nós não viemos orar por cura. Nós viemos dizer: Senhor, nós temos a consciência que Tu já nos abençoaste nas regiões celestiais por meio de Cristo, não com algumas, mas com todas as sortes de bênção. E por isso nós queremos Te agradecer pelas coisas que liberaste em nosso favor e em nossa direção. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, expressa ao Senhor a tua gratidão. Diga: obrigado, Pai. Isso, aquilo que você crê que nas regiões celestiais o Senhor já liberou para ti, é aquilo que você vai agradecer. Levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Nós não viemos pedir nessa noite, nós viemos com o coração grato, nós viemos com a certeza da vitória, nós viemos com a convicção da cura, da libertação, da salvação, da paz, da porta aberta. Senhor, receba o nosso voto de gratidão. Isso, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Aline costeleros calanos, paranos quelinos calaros. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, pela Tua compaixão. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela salvação da minha casa e da minha família. Senhor, hoje nós não viemos Te agradecer, nós não viemos pedir, nós viemos Te agradecer. Isso, levanta as tuas mãos, com os teus olhos fechados, agradeça.
Diga: Senhor, aquele emprego que eu estava a pedir, Tu já me concedeste, obrigado. Aquela pessoa que eu queria ver livre da droga, do álcool, do pecado, da prostituição, Tu já libertaste e eu te agradeço. Senhor, aquela cura que eu tanto estava a crer em Ti por ela, Tu já efetivaste. Por isso hoje eu te agradeço. Oh Senhor, nós não viemos pedir, nós viemos planar, exteriorizar que temos a consciência de que a paz que tanto queríamos para as nossas casas, Tu já materializaste. Pai, muito obrigado, muito obrigado. A viagem que alguns estavam crendo, oh, eles já estão viajando, eles já estão viajando. Os negócios já estão sendo, Senhor, bem-sucedidos. Os contratos já estão sendo assinados. As portas estão se abrindo para nós. As respostas estão sendo liberadas. Senhor, nós vemos casamentos no nosso meio. Nós vemos bebês e filhos sendo entregues nas mãos dos Teus filhos. E isso, Senhor, é graças a Ti. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos, Te magnificamos e Te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque a promoção daquele Teu filho, a promoção daquela Tua filha, ela já é uma realidade. Aquela mudança de categoria, ela já é uma realidade. Aquele aumento salarial, ele já é uma realidade. Aqueles contratos que os Teus filhos estavam crendo por eles para os celebrar, eles já assinaram, já é uma realidade. Como não te agradecer, Senhor, por tantas coisas esplêndidas e maravilhosas que o Senhor tem trazido para nós. Senhor, aqueles Teus filhos que estão crendo por uma casa nova, seja renda, seja compra, seja construção, Tu já trouxeste para eles e por isso nós queremos Te agradecer. Aqueles Teus filhos que estão crendo pela salvação dos seus familiares e parentes, oh meu Pai, eu quero Te agradecer porque Tu colocaste eles na mesma posição de Josué e eles estão declarando que eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Diga: Senhor, isso já é uma realidade, já está feito e por isso eu Te agradeço. Gratidão efetiva a possessão. Gratidão traz materialização. Gratidão traz concretização. Então, se tem nessa noite alguém com um coração grato e com a certeza de que ele não vai ser abençoado, tudo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. A obra de Cristo para nós, Ele é uma obra acabada. O preço não será pago, o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço, Jesus já consumou, Jesus já cumpriu, Jesus já concretizou. Está tudo pago e liberado para ti, para a tua casa e para a tua família, para essa igreja e para esse povo. Então nós nos colocamos na posição daqueles que têm um coração e um espírito grato e agradecemos porque o Senhor liberou. Nós agradecemos porque o Senhor já fez. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Deus não vai pagar o preço pela cura, Ele já pagou e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a palavra declara: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele pagou um preço para que você tivesse paz de espírito, ânimo, vontade de viver, vontade de romper, vontade de prosperar e de progredir. Eu e você só somos chamados a agradecer. Gratidão gera possessão, gratidão efetiva, gratidão gera materialização. Isso, agradeça a Deus pelo teu casamento, agradeça a Deus pelo casamento dos teus filhos, agradeça a Deus pela passagem ao próximo nível, próxima fase, próximo tempo, próxima estação. Se você crê, disse Jesus, se creres verás a glória de Deus. Nós cremos, por isso te agradecemos. Nós cremos, por isso te agradecemos. Nós cremos, por isso expressamos aqui o nosso mais profundo voto de gratidão. Porque Tu és o Deus que opera, o cumprir, o realizar. Tu és o Deus que efetiva a concretização de todas as coisas. A Ti seja dada toda a honra, a Ti seja dada toda a glória, a Ti seja dada todo o louvor.
O Deus que disse: eu não vos deixarei envergonhados, nem tampouco confundidos. O Deus que disse: clama a mim e responder-te-ei. Senhor, nós te agradecemos porque já nos respondeste. Nos respondeste com acesso ao novo tempo, a uma nova fase, a uma nova estação, ao sobrenatural. Há um tempo em que nós somos voz, em que nós somos resposta, em que nós somos solução. Te celebramos nessa noite, te adoramos, te magnificamos. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada a ti, exclusivamente a ti e somente a ti, ao Deus que liberou todos os tipos de bênção, ao Deus que nos abençoou com as bênçãos materiais, ao Deus que nos abençoou com as bênçãos emocionais, ao Deus que nos deu as sortes de bênçãos espirituais. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Ao Deus que libertou e salvou os nossos, ao Deus que mudou o nosso estado, a nossa condição e a nossa história. Seja louvado, seja adorado, seja celebrado, seja entronizado e magnificado, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Pelas curas no nosso meio, nós te agradecemos. Pelas salvações multiplicadas, nós te agradecemos. Pelas bênçãos materiais, nós te agradecemos. Casamentos, empregos, negócios, promoções, prosperidade, nós te agradecemos pela salvação da nossa casa e da nossa família. Nós te agradecemos pelo emprego, nós te agradecemos pela paz de espírito, pelo desejo de viver, pela vontade de viver. Te agradecemos pelas casas, te agradecemos pelos carros, te agradecemos pelas viagens, te agradecemos pelo impacto que a nossa vida gera pela vida de outras vidas, para a vida de outras vidas. Te agradecemos por, de forma sublime, usar a nossa vida, a existência, como um canal de bênção e de solução, de libertação, de resposta. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos por tantas coisas esplêndidas que o Senhor fez para nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Rei. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Senhor. Senhor, nessa noite nós não viemos para te pedir. Nós viemos porque nós sabemos que tu já nos destes. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá dos feitos esplêndidos do Senhor em nossas vidas. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá das maravilhas do Senhor materializadas no meio dessa congregação e na vida dos seus membros. Todo olho verá e todo ouvido ouvirá das grandes obras feitas pelo Senhor em nossas casas, em nossas famílias. Pai, hoje nós viemos com o coração quebrantado, derramando em teu altar, expressando a ti, Senhor, a nossa mais profunda gratidão. Não há espaço para vergonha em nossas vidas, não há espaço para escárnio em nossas vidas, não há espaço para humilhação em nossas vidas. O Senhor já fez. Seja adorado, seja engrandecido, seja magnificado, Deus Todo-Poderoso. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor para todo sempre. Obrigado por esse tempo de boas novas. Obrigado por esse tempo de boas novas. Obrigado por esse tempo de boas novas. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor Jesus. Com todo o meu ser. Obrigado, Senhor Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
por suas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar e por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Deus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e prometemos no nome de Jesus diante da tua presença que os teus feitos em nossas vidas não serão omitidos. Senhor, nós te prometemos nessa noite que nós vamos contar uma e outra vez, quantas vezes forem necessárias, que Deus fez, que Deus curou, que Deus salvou, que Deus libertou. Pai, nós não omitiremos as maravilhas do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Aqueles que tenham um coração grato nessa noite, dê um amém bem forte ao Rei e celebrem ao Senhor Jesus bem forte. Vamos lá, dê um amém, celebra, celebra, celebra por todas as coisas que o Senhor já te liberou, por todas as coisas que o Senhor já fez. Celebre pela cura, pela paz, pela salvação, pelo casamento, pelo emprego, pela prosperidade, pelos contratos, pelos negócios, pelas viagens, pelas almas, pelo impacto. Celebre ao Rei da Glória, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus, porque está feito. Nós cremos que será visível em nossas vidas, que aquilo que Deus pagou para nós, nós estaremos vivendo de forma plena em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Amém! Alguém celebra mais uma vez ao Rei Jesus? Isso! Aleluia! Está feito em nome de Jesus Cristo.